Grande Marcos César Cavalcante, prazer em revê-lo, meu amigo. Prazer nosso também. Boa tarde, Bruno Giovanni. Boa tarde, Bruno Araújo, Mariana. Boa tarde. E Marco, boa tarde também, caros ouvintes da Rádio 98. Você vai lançar quinta-feira lá no Yacht Clube seu novo livro, o quarto livro seu, Brasil, Descobrimento e Posse. Ao contrário dos últimos lançamentos dessa área, inclusive de personalidades no Brasil, como o jornalista Alexandre Garcia, que há muito tempo defende que o Brasil teria sido descoberto no Rio Grande do Norte, já 2 volumes escritos por Lenine Pinto, também com teses e mostrando inclusive prova, segundo ele, que a gente teria sido descoberto aqui. Também o historiador Manuel Neto, mais recente. O seu livro vai de encontro a isso. Por quê? Porque nós precisamos entender que existem 2 fatos. Um é o descobrimento, outro é a posse. A rigor, o descobrimento do Brasil, nós temos 3 expedições que fazem parte desse contexto do descobrimento, né? Uma expedição de 1498, que aportou entre o Maranhão e o Pará, né? Com Duarte Pacheco. A outra de Cabral, de 1500, e a de 1501, que essa realmente foi aqui, certo? Esses trabalhos apresentados, defendendo o descobrimento no Rio Grande do Norte, entram completamente em contradição com o documento oficial do descobrimento, que é a Carta de Caminha. Por exemplo, um dos fatores defendidos é que o Monte Pascoal seria o Pico do Cabugi, certo? Lá na Carta de Caminha está escrito da seguinte maneira: foi avistado um monte muito alto e redondo com outros ao lado. Em primeiro lugar, aqui não é morro, não é monte, é um pico, certo? É pontiagudo. Lá é alto e redondo e não tem outros ao lado. Mas a Carta de certo? Caminha também deixaria referência de algumas situações aqui do Rio Grande do Norte, segundo o pesquisador Manuel Neto. Essas referências todas, por exemplo, quando se fala nas aguadas e outras coisas, são características que nós temos no litoral inteiro do Brasil. Então não é uma coisa específica daqui. Aí, voltando à Carta de Caminha, nós temos também uma descrição, aliás, 50% do conteúdo da Carta de Caminha relata a forma de encontro entre índios e portugueses, né, naquele momento. Uma forma amistosa, uma forma amigável, e que aqui, segundo vários historiadores, isso vai ser impossível devido ao comportamento do tipo indígena que aqui habitava, que eram índios canibais, agressivos. Prova disso, nós temos 2 exemplos para mostrar, é o seguinte: é que na expedição de 1501, Américo Vespúcio, na sua carta lettera, que foi escrita no ano de 1504, endereçada a Piero Soderini, ele relata que 4 soldados da expedição foram devorados pelos índios aqui, em 1501, né? Lá em Touros. Outro fator, isso aí na história, é o seguinte: a capitania do Rio Grande, quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, a capitania do Rio Grande nunca existiu de fato. Existiu de direito, mas nunca existiu de fato. Por quê? Porque não se conseguia fazer a colonização aqui, que os índios não permitiam. O Rio Grande do Norte só iniciou a sua colonização quase 100 anos após o descobrimento. E o fator principal era exatamente o comportamento dos índios, que não aceitavam essa intromissão aqui. No entanto, fazia já no final do século XVI amizades com os franceses piratas, né? Para a gente entender assim a história, a gente tem que demarcar um ponto de partida, né? Esse ponto de partida no meu trabalho eu demarquei como 47 anos antes do descobrimento do Brasil, com a tomada de Constantinopla e o início das grandes expedições. Aí nós temos vários fatos importantes para citar de antes do descobrimento para chegar a ele. A partir de 1498, por exemplo, 12 anos antes, nós tivemos Bartolomeu Dias, português, que chegou ao Cabo das Tormentas, que é no sul da África, que era chamado de Cabo das Tormentas, pelo fato de ninguém conseguir ultrapassar, que naufragava ali. E a partir daí passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, porque significava a esperança de se chegar à Índia, né? Isso em 1498. Nós tivemos o descobrimento da América em 1492 por Colombo,
Nós tivemos o Tratado de Tordesilhas em 1494, aí 6 anos antes do descobrimento. E tivemos em 1498 duas expedições importantes, uma de Portugal, duas importantes de Portugal, que foi a de Duarte Pacheco, que eu falei aqui há pouco, que aportou entre o Maranhão e o Pará, que foi uma missão de reconhecimento, de confirmação da terra para depois se oficializar o descobrimento. A viagem de Cabral foi uma viagem que oficializou o descobrimento e foi na Bahia. E a viagem a Touros, que aí se faz essa confusão, foi uma viagem de posse da terra, foi um ano depois, dia 7 de agosto de 1501. Isso aí sim há documentos, né? Que é de Américo Vespúcio. De Américo Vespúcio, juntamente com Gaspar de Lemos e André Gonçalves. Gaspar de Lemos foi o cara que levou a carta de caminha para o rei Dom Manuel, enquanto que Cabral seguia para a Índia, né? Outra coisa muito importante aí, uma espécie de contestação, é o seguinte, é que nós temos uma defesa por parte de outros trabalhos que defendem que tenha sido aqui o descobrimento, é que os ventos elíseos e a corrente marinha, saindo de Cabo Verde, traz qualquer embarcação para cá diretamente. Bom, isso pode ser um fato, mas não é uma coisa obrigatória. Primeiro porque a corrente marinha não é como uma corrente elétrica, permanente com a sua frequência. Isso depende de ventos, depende de épocas, depende de temperatura, de uma série de coisas. E aí, para provar que isso não é tão verdadeiro, é que nós temos diversas outras expedições saindo de lá e não chegando aqui. Por exemplo, essas 3 expedições portuguesas que fazem parte do contexto do descobrimento, uma foi parar no Pará, entre Maranhão e Pará, outra na Bahia e outra aqui. Então, tá falha. Aí eu cito no livro diversas expedições que estariam, então, desobrigadas, né, dessa força da corrente marinha, de chegar aqui. Por quê? Por ordem de quem, né? Brunão, uma pergunta rapidinha para Marcos. Marcos, em relação a pedra do Marco de Touros, sim, né? Disse que, inclusive, que o padrão utilizado nessa pedra está relacionado justamente com essa questão do descobrimento, com a tomada da posse dessas terras. Isso não seria um indício de que começou por lá, ou é simplesmente essa diferenciação que você está fazendo entre posse e descobrimento? Existe a diferenciação entre posse e descobrimento, sendo que o descobrimento é 1500 oficial e a posse é 1501. Nós tivemos 2 marcos deixados no Brasil nessa viagem de Américo Vespúcio. O que iniciou a primeira, digamos assim, a primeira chegada, que foi aqui, né, na viagem de 1501, na de 1500. E a última, que foi em Canané, em São Paulo. Esse marco, que é igual daqui, está no Rio de Janeiro, no Instituto de História Geográfica do Rio de Janeiro, e o outro aqui. Significa exatamente o início e o final da missão, certo? Que Américo Vespúcio, quando ele veio, ele foi quem fez, juntamente com a equipe dele, toda a cartografia do litoral, inclusive dando nomes aos locais, de acordo com datas, com acidentes geográficos, né? E essa missão terminou, foi mais de 1 ano de viagem só na costa brasileira, eles parando e fazendo esse trabalho. Ora, a gente aprendeu no primário que o descobrimento do Brasil ocorreu no dia 22 de abril, e eles ficaram aqui até o dia 1º de maio, quando celebraram a missa e seguiram viagem. A única coisa que ficou dessa viagem de Cabral aqui foi essa cruz improvisada de madeira. É tanto que a terra tomou o nome de Terra de Santa Cruz. O Marco de Touros, que veio a ter esse nome somente quase 380 anos depois, como Marco de Touros, ele era chamado de Cruzeiro do Santo Cristo, uma coisa mais ou menos assim, porque ele passou 379 anos no local, sem ninguém da intelectualidade do Norte Grande saber nem o que é que significava aquilo. Foi um historiador pernambucano, José de Vasconcelos, no ano de 1879, que descobriu, exatamente estudando as cartas de Vespúcio, descobriu a coordenada geográfica de onde foi deixado o primeiro marco de posse colonial do Brasil, no dia 7 de agosto de 1501. E ele veio aqui e localizou o marco. E a partir daí é que se tomou conhecimento disso aí. Na 16ª Assembleia Ordinária do Instituto de História Geográfica Brasileiro, no Rio de Janeiro, foi levado esse assunto pelo escritor Tristão de Alencar Arípio, cearense, com o aval de José de Vasconcelos, que teria vindo aqui. Foi quem comunicou ao governo federal, na época, a existência do primeiro marco colonial de posse da terra brasileira. Marcos, uma última pergunta. Isso significa que
esse debate só via acontecer agora. Isso mostra que o norte rio-grandense, a própria intelectualidade norte rio-grandense, tem dificuldade de conhecer a própria história? Com certeza. A gente tem todo um histórico desse Marco de Touros, que a partir desse ano de 1879, o assunto ficou adormecido durante muito tempo. 1929, Câmara Cascudo e Nestor Lima foram ao local e também defenderam a sua conservação, e aí ele publicou aquela acta de urna do jornal República defendendo o Marco de Touros. Depois esse assunto também morreu. Nos anos 70, outro historiador, Oswaldo de Souza, ele mais uma vez retoma esse assunto, e então o governador era Tarcísio Maia. Eles fizeram a retirada desse marco lá do local e trouxeram para a Fortaleza dos Reis Magos, né? Esse assunto do Marco de Touros é um assunto que ele vem e volta ao longo do tempo, né? Mas é um assunto, vamos dizer assim, ele é um documento histórico, ele representa o nascimento jurídico do Brasil. Só que a gente tem que ver que isso não é o descobrimento, é a posse. Vamos lá, várias perguntas aqui. O lançamento do livro é quinta-feira. Quinta-feira. Às 18 horas. Às 20 horas. Às 20 horas no Yacht Club. E o nome do livro? É Brasil, Descobrimento e Posse. Brasil, Descobrimento e Posse. Será vendido aonde, Marco? Ele vai estar à venda nas lojas da livraria Câmara Cascudo, na Rio Branco, Parnamirim, no Norte Shopping. Brasil, Descobrimento e Posse, do meu amigo Marco César Cavalcante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Toparia vir aqui o programa Você, Manel Neto? Top. A gente fazer um debate excelente. Eu tenho outro porque isso é história pura. A gente não tem mais tempo, Marco. Por isso que eu estou perguntando se você toparia vir. Toparia. Porque é um assunto que interessa a todo mundo, a todo potiguar. Sim. E mesmo aquele que nos interessa, conhece.